E aí galera, beleza? Sou Murilo do canal Teoria em 5. Essa aqui é a nossa primeira aula, a aula teórica sobre o assunto de gases. A gente vai falar sobre a equação de Clapeyron ou equação dos gases perfeitos. Se você tem interesse em acompanhar mais conteúdo de vestibulares e de ensino médio, se inscreve aqui no nosso canal. Solta o vídeo. Para a gente iniciar o estudo da equação dos gases perfeitos, a gente vai precisar conhecer as grandezas que fazem parte dessa equação. A primeira delas é a pressão absoluta. A pressão absoluta ela é igual à pressão manométrica mais a pressão atmosférica. Se você não viu o nosso vídeo teórico de física sobre o assunto de mecânica dos fluidos, eu vou deixar o link aqui em cima. Lá a gente explica um pouco mais sobre o conceito de pressão. A segunda grandeza que a gente precisa saber é o volume. Basicamente, o volume da região no qual o gás está confinado. O volume pode ser, por exemplo, um cilindro ou pode ser o volume do gás em uma sala. Em sequência, o número de mols. Eu vou deixar também o link do vídeo de mol e massa molar no nosso vídeo de química, se você tiver alguma dúvida. Em sequência, a massa do gás. O gás ocupa um certo volume e tem uma certa massa. Na sequência, a gente precisa conhecer a constante dos gases ideais. Ele teve o seu valor obtido experimentalmente, e é igual a 8,31 Joule por mol Kelvin. A gente também tem a temperatura absoluta. Lembrando da nossa aula de física sobre o conteúdo de termometria, a temperatura absoluta é a temperatura em Kelvin, e ela se relaciona com a temperatura em graus Celsius, adicionando-se 273. A gente precisa saber sobre massa específica, onde a massa específica, ρ, é igual à massa dividida pelo volume. No nosso vídeo de teoria de mecânica dos fluidos, a gente também explica isso, juntamente com o conceito de pressão. E, finalmente, a massa molar. A massa molar é igual a massa dividida pela quantidade de moles. E esse conceito também está sendo abordado no nosso vídeo teórico de mol e massa molar. Apresentadas as grandezas que a gente precisa conhecer, aqui eu vou apresentar a primeira forma de se escrever a equação dos gases perfeitos. P multiplicado por V dividido por N vezes T é igual a R. Calma, o que exatamente isso significa? Se eu pegar a pressão absoluta de um gás, o volume desse gás, dividir pelo número de mols desse gás e pela temperatura absoluta desse gás, eu vou obter R. R é a constante dos gases ideais, é um número. Ou seja, essa razão, esse termo, tem sempre o mesmo valor para qualquer gás em qualquer estado. Isso também significa que se eu tiver um processo que acontece a temperatura constante, o termo PV dividido por N vai ser sempre uma constante. Ou se eu tiver um processo que o volume é constante, então P dividido por N vezes T vai ser sempre uma constante. Ou ainda, se eu tenho um processo no qual a quantidade de moléculas é constante, bom, então nesse caso, P vezes V dividido por T vai ser uma constante. E finalmente, se eu tiver um processo com pressão constante, eu vou ter V dividido por N vezes T igual sendo uma constante. Então eu posso ter processos que aconteçam de qualquer uma dessas formas, e isso vai ser muito útil para resolver os exercícios. Eu posso pegar essa equação e passar o termo N vezes T multiplicando para lá, e obtenho a famosa PV igual a nRT. Beleza? Essa é a forma mais comum da expressão. Ou ainda, eu posso utilizar os conceitos de massa específica e de massa molar também. Então eu vou utilizar o conceito de massa específica para trocar esse V por ρ. E eu vou utilizar o conceito de massa molar para trocar esse N pela massa molar. De forma que eu vou ter a pressão dividida pela densidade é igual ao inverso da massa molar multiplicado pela constante dos gases ideais multiplicado pela temperatura absoluta. Então esse aqui foi o nosso vídeo teórico sobre o conteúdo de gases, equação de Clapeyron ou equação dos gases perfeitos. Se você tem alguma dúvida, coloca aqui embaixo pra gente. Se tiver algum exercício dessa matéria ou de qualquer outra que você queira que a gente resolva, manda aqui pra gente também. Se você gostou desse vídeo, curte ele, compartilha e se inscreve no nosso canal, porque isso é o que mais ajuda a gente a continuar produzindo esses conteúdos, beleza? Galera, bons estudos e até mais!